Olá, olá, tudo bem? Aqui Fábio Vedovelli, ali um gatinho, aqui outro. E nesta videoaula, neste screencast, eu gostaria de falar para você sobre o uso do Ubuntu Linux como sistema operacional que vai ser o host do seu ambiente de desenvolvimento. E aqui eu não estou falando sobre uma máquina virtual, eu estou falando sobre o sistema operacional instalado no seu computador e que aí eu vou demonstrar a instalação de todas as ferramentas necessárias para que você possa parar de ser um desenvolvedor sofredor que utiliza o Windows e passe a ser um cara muito mais feliz dentro de um ambiente Linux onde tudo simplesmente funciona. Então, será feita a instalação desde o Web Server Nginx, o PHP e MySQL e ferramentas utilizadas para desenvolvimento, como por exemplo o Sublime Text, o Node.js e o NPM, o Bower, o Gulp e o Composer, que são as ferramentas básicas para quem quer desenvolver bem utilizando o PHP. E aí, no final do screencast, eu vou fazer uma instalação do Laravel, comunicar com o banco de dados, criar um registro e trazer este registro para o browser. Então é isso aí, fique comigo. O screencast ele tem pouco mais de 40 minutos, ele é longo, mas não tão longo assim. Então, né? Fique comigo, espero que você goste e até breve. Valeu! Ok, então nós temos aqui um longo caminho a ser percorrido neste screencast. Eu acredito que ele vai tomar aí por volta de 1 hora. E eu acho que se ficar em até 1 hora eu vou deixar uma aula só. Caso passe, aí eu vou quebrar em duas. Então o que eu tenho aqui na tela é uma instalação fresquinha do Ubuntu 15.04, tá? Versão desktop. E farei login. E a partir daqui, qual que é a missão? Utilizar a linha de comando, ou seja, o terminal, para que se instale todo o ambiente PHP, chegando até a fazer a instalação do Laravel no seu próprio virtual host. Neste caso será utilizado test.app e criar as tabelas no banco de dados utilizando migrations, criar um usuário no banco de dados utilizando Tinker e acessar este usuário no browser. Então a gente tem bastante coisa para fazer. Eu não vou parar para explicar em detalhes, obviamente que eu vou o tempo todo dizer o que eu estou fazendo, mas não pretendo dizer o porquê que eu estou fazendo. Então vamos lá. A primeira coisa é trazer para a nossa tela o terminal, que será o nosso companheiro de jornada. Toda vez que eu abro um novo terminal, eu estou na minha pasta Home e eu tenho como saber, porque logo do lado ali de onde está piscando, do prompt, eu tenho $1, que indica que eu sou o usuário Vedovelli, e no lado esquerdo dele eu tenho o acento til, que indica que eu estou na Home. Tá bom? Se eu der um LL aqui para listar os arquivos, eu reconheço arquivos e pastas como sendo os meus próprios arquivos. Beleza. Então vamos começar a instalação. A primeira coisa que eu quero instalar é o web server, que é o Nginx. Porque neste momento, se eu tentar acessar aqui no browser 127.0.0.1, não tenho nada. Ou seja, eu não tenho nenhum web server local que vai me servir páginas web. Então, primeira coisa é sudo, ou seja, superuserdo, apt-get, que é o instalador de pacotes do Ubuntu, que é derivado do Debian. Você, caso isso seja novidade para você, pense nele como se fosse o Bower. Você já usou o Bower para instalar jQuery, Bootstrap, Select2 no seu ambiente de desenvolvimento front-end? Ou então utilizou o NPM para instalar o Bower, Gulp, Grunt? Todos eles são gerenciadores de pacotes. Eles conversam com o repositório central e aí eles instalam
fazem download e instalam softwares que estão contidos nestes repositórios. No caso do Ubuntu, é o apt-get. Então, install nginx. Mas antes, eu quero só dar um apt-get update. Só para ter certeza que a lista de repositórios está atualizada. Isso só faremos uma vez. Perfeito. Agora sim, apt-get install nginx, que é o web server que utilizaremos no lugar do Apache. Perfeito, instalado. Eu acho que ele ainda... Ah, tá. Ele já tá... Ele foi instalado e já foi startado. Então, nós temos agora um web server para servir as nossas páginas web. Nós faremos a configuração do Nginx em alguns instantes. Neste momento, eu gostaria de continuar a instalação e instalar o MySQL Server. Então, a mesma coisa. MySQL Server. Logo após a instalação do MySQL Server, nós faremos a configuração. Vou escolher uma senha para o usuário root, que será screencast. Instalação feita. Deixe-me verificar se eu já consigo logar. Então, utilizando MySQL-root, que é o nome do usuário, -p, para ele pedir a senha. Aí eu vou digitar a senha escolhida. Eu estou conectado no MySQL. Ctrl D, eu saio. Perfeito. Então, eu vou só para complementar, eu vou dar o MySQL Secure Installation, que é um comando que permite você fazer pequenos ajustes na configuração do MySQL para torná-lo mais seguro. Normalmente se faz isso quando você está instalando no servidor remoto, mas não custa se acostumar a fazer também na sua instalação local. Então a primeira coisa, ele pede o password do root, que eu acabei de escolher. Ele pergunta se eu quero mudar a senha do root, eu vou dizer que não, estou satisfeito com ela. Ele pergunta se eu quero não permitir que o usuário root faça login de outro local que não de dentro da própria máquina. Então, ok. Não, desculpa, eu estava falando da minha própria cabeça. Tá. O primeiro foi a remoção dos usuários anônimos. Então, ok. Agora sim é a parte que vai não permitir que o usuário root faça login de fora da máquina. Ok. Remover o database test sim e fazer o reload dos privilégios. Beleza, está feita o ajuste na instalação do MySQL e agora eu vou partir para a instalação do PHP. apt-get install PHP 5 FPM, que é o FastCGI, que é o que o Nginx utiliza, e vou aproveitar para instalar outras duas dependências. A primeira, que é o driver de conexão com o MySQL, e o mcrypt, que é a única dependência do Laravel que não vem previamente instalada com o PHP. Ok, a instalação foi feita. Agora, eu vou aproveitar e vou instalar o Sublime Text 2, que é o meu editor favorito. Então, eu preparei aqui um gist. Na verdade, utilizaremos dois durante este screencast. O primeiro é este daqui, que faz a instalação do Sublime Text 2. Então, eu preciso adicionar uma entrada no repositório. Então, voltando aqui, para que ele saiba exatamente onde buscar um instalador do Sublime Text 2, ou seja, não existe o Sublime no repositório padrão do Ubuntu. Agora,
eu vou rodar um apt-get update. Enquanto ele roda, eu já vou copiar este daqui, que é para fazer a instalação do Sublime. Terminado, apt-get install Sublime Text. Ok, para saber se ele está instalado, a partir do terminal eu vou digitar subl e ele vai abrir o Sublime Text para mim. Então, pouco antes de instalar o Sublime Text, eu fiz a instalação do PHP. Existe uma configuração do PHP que precisa ser ajustada para que ele trabalhe bem com o Nginx. Então, nós vamos até o PHP ini, ele está em /etc php 5 fpm. Aí ali, se eu listar os arquivos, eu vejo que o PHP ini é um deles. Aí, com superusuário, eu vou utilizar o Sublime para editar o php.ini. Se eu não tivesse utilizado o sudo, ele não me deixaria salvar o arquivo. E aí, eu vou procurar por pathinfo, que está na linha 773. O que eu farei? Eu vou remover este ponto e vírgula e vou mudar o valor para 0, tá? Isso é só a única configuração que você precisa modificar para que o PHP trabalhe bem com o Nginx. Então agora que eu tenho toda a instalação, eu gostaria de verificar se o web server, PHP, MySQL por enquanto não, mas o web server e o PHP, se eles estão funcionando bem. Então, para isso, eu vou criar um virtual host para que eu possa acessar a minha aplicação utilizando test.app, que é um endereço que vai funcionar somente dentro da minha máquina. Então você percebeu que quando eu digitei no browser test.app, ele tentou acessar esta URL na internet. Ele colocou o www e aí viu que nada no mundo respondeu no test.app e aí ele deu um server not found. Porque a gente precisa instruir o sistema operacional de que esse test.app é uma URL que deve ser procurada internamente. Então, como fazer isso? Voltando aqui no terminal, eu vou até a pasta etc. Ali dentro, utilizando de novo sudo sublime, eu vou editar o arquivo hosts, tá? Se você é novo no Linux, saiba que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, os arquivos não possuem extensão. Para o Linux, o que vale é o conteúdo do arquivo e não o que ele diz ser. Então, o hosts ele é um arquivo de texto. Eu vou duplicar esta entrada aqui. Na verdade, eu vou acertar aqui para 127001 e vou escrever o test.app. Salvei, voltei ao browser, vou tirar o www e aí agora sim o test.app está respondendo com 127001 que por sua vez chega até o nosso web server. Beleza? Então agora a gente precisa criar este test.app dentro do Nginx, para que quando esta URL for acessada, o Nginx me devolva os arquivos relacionados ao projeto desta URL. Então, voltando aqui no gist, eu tenho uma configuração de vhost do Nginx que eu peguei emprestada da minha instalação do Homestead. Então, continuando aqui, eu vou navegar até /etc/nginx. Ok? Aí ali eu tenho duas pastas que eu tenho interesse neste momento. A primeira é Sites Available e por fim Sites Enabled. Então eu vou navegar até Sites Available. E aí lá dentro eu tenho um único arquivo chamado default, que é o único site configurado. Então, eu vou criar um novo arquivo chamado test.app.conf. Lá dentro eu vou colar o que eu copiei, que nada mais é do que uma instrução de configuração de virtual host para o Nginx. E aí eu tenho aqui
os 3 locais onde eu preciso que seja feita uma pequena modificação, que é nas linhas 3, 4 e 18, que eu vou mudar para teste, e aí ele já vai ficar certinho para responder ao teste.app. Na verdade, eu preciso criar estas pastas, porque se você for dentro de var/www, você só tem uma única pasta lá, que é HTML. Então, eu preciso criar as outras páginas as outras pastas, e você é livre para criar a sua pasta de destino do seu vhost aonde você quiser. Esse é um padrão que eu, Vedovelli, adoto. Tá legal? Então eu copiei, voltarei ao terminal. Toda vez que eu utilizo o comando subl para abrir o Sublime, o terminal fica preso. Para eu soltar o prompt de comando é Ctrl C, tá bom? Legal. Então agora, daqui mesmo, eu vou utilizar o comando mkdir, que é make directory, -p para ele sair criando todos os diretórios que não existirem no meio do caminho, e aí ele vai criar isso daqui para mim. Ok, ele não deixou porque eu esqueci o sudo, e aí para eu não ficar digitando sudo toda hora, eu vou dar um sudo su, que aí ele vai me manter permanentemente logado como superusuário. Ctrl D volta o prompt para o usuário Vedovelli. Sudo su, ele vai para o superusuário. Ok, então agora sim, mkdir-p criou. Eu quero aproveitar e criar um index.php. Aí eu vou só dar uma saída no php info, salvei e fechei. E agora, para que eu possa testar, falta só uma coisa. Eu preciso reiniciar tanto o PHP 5 FPM, que é o Fast CGI, como o Web Server Nginx, porque eu fiz alteração no PHP ini e fiz a alteração num virtual host. Mas antes, estou vendo que eu estou aqui na pasta Sites Available, só criar o test.app.conf não serve. Eu preciso ir até a pasta Sites Enabled, e aí aqui sim eu preciso criar um link simbólico com ln de link, -s de symbolic, apontando para Sites Available test.app.conf. Aí, se eu listar os arquivos, perceba que agora eu estou informando ao Nginx que existe uma nova configuração e que ele precisa habilitá-la quando eu reiniciá-lo. Então, agora sim, ele está ciente deste novo virtual host. E só para garantir, PHP 5 FPM restart. Legal. Acredito que se eu voltar ao teste app, agora ele vai responder da pasta que eu criei e vai me trazer o PHP info. E olha só, é verdade. Então, já pensando que o Laravel será instalado num breve futuro, eu quero verificar se a biblioteca mcrypt, se ela está instalada. Então veja, existe uma menção a ela, porém ela não está instalada. Eu tenho apenas uma ocorrência de mcrypt em todo o meu PHP info. Então, bora lá habilitar uma extensão que foi já instalada. Como é que eu faço isso? O Ubuntu ele traz um monte de ferramentas que facilitam a nossa vida. Por exemplo, o próprio Service Nginx Restart é exclusivo do Ubuntu, para que a gente tenha um atalho para poder reiniciar alguns serviços. E aí, da mesma forma, eu tenho o PHP 5 mod, que é Enable Module, e aí eu passo o nome do módulo. Então eu vou habilitar tanto o mcrypt quanto o MySQL. E aí, por fim, Service Nginx Restart. Beleza, voltando ao browser, vou atualizar a tela, procurar de novo por mcrypt. Não, ainda não, vou repetir o processo, vamos ver se deu alguma coisa errada. Sim, eu acredito que eu tenha que reiniciar também o FPM.
Vamos ver se é isso. Atualizei. Agora sim, mcrypt instalado e pronto para uso, tá? Então, só recapitulando, o que eu fiz aqui? Durante a instalação do PHP, eu instalei também o suporte ao MySQL e mcrypt. O MySQL está logo aqui embaixo, tá vendo? E aí eu habilitei com o PHP 5 enmod, e aí eu reiniciei tanto o Nginx como o PHP 5 fastCGI. Perfeito. Então, o meu ambiente está ficando pronto para uso. Vou aproveitar agora e fazer a instalação de outras ferramentas que eu preciso durante o desenvolvimento com Laravel. Então, veja, não significa que eu vá utilizar estas ferramentas durante este screencast, porque o propósito do screencast é mostrar como que você prepara o seu ambiente. E para mim não existe um bom ambiente de desenvolvimento sem o Git, por exemplo. Então vamos lá, apt-get install git. Ok. De novo, apt-get install o quê? Node.js. Instalado. npm é o Node Package Manager. Então, para instalar, por exemplo, Bower, Gulp, Grunt, a gente precisa do npm. Então, vamos instalar o npm agora. Instalado. Vamos ver? npm-v está lá. Então tem a versão do npm, significa que ele está instalado. O Node eu espero a mesma coisa, mas existe uma pegadinha. O comando Node não foi reconhecido, porque especificamente no Ubuntu ele instala como Node.js. Aí sim, utilizando o comando Node.js, eu tenho a versão dele. Acontece que toda vez que eu utilizar npm install alguma coisa, os desenvolvedores utilizam o comando Node e não o Node.js. Tá? É questão de costume. Então é muito fácil resolver isso. Eu vou até a pasta cd usr/bin, que é onde ficam todos os todos os programas executáveis do Linux, e aí ali eu vou criar um link simbólico, ok? Do Node.js como Node. Aí, agora sim, se eu voltar, por exemplo, à minha pasta Home e digitar Node-V, aí eu tenho, que é a mesma coisa que digitar Node.js-V. Tudo bem? Beleza, continuando com a instalação. Por enquanto, aliás, chega de apt-get. Tudo que eu precisava instalar utilizando o gerenciador de pacotes do Linux foi feito. Agora eu vou utilizar o npm para instalar duas ferramentas que são bem conhecidas da gente. npm install -g, ou seja, eu quero que seja instalado globalmente, não dentro da pasta onde eu estou, mas em qualquer lugar do meu sistema eu vou poder utilizar o comando que é o Bower. Perfeito. Já aproveitando que eu tenho aqui, no meu histórico, eu vou instalar o Gulp. Está feita a instalação do Gulp. Para eu testar a mesma coisa, Gulp-V. Está lá a versão, Bower-V, a versão do Bower. Então as minhas ferramentas estão sendo instaladas. Por fim, a ferramenta mais importante no dia a dia do desenvolvedor PHP, que é o Composer. Então vamos lá no getcomposer.org. Este não é instalado nem com npm, nem com apt-get, mas ele é instalado também de forma muito fácil. O que acontece? Eu vou copiar esta linha aqui, voltarei ao terminal, vou colar. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer o download de um arquivo e vai colocar na minha pasta, na pasta que eu estou agora, que é a pasta Home. Este arquivo se chamará composer.far e ele poderá ser executado composer.far. Na verdade, eu preciso dizer que é para executá-lo de dentro da própria pasta. Aí sim, tudo do Composer aqui, mas eu quero que ele esteja localizado numa pasta de acesso global, para eu poder utilizá-lo da mesma forma que eu utilizo apt-get, service, nginx restart, bower, gulp. Então,
Basta mover o composer.far para usr/bin e no processo eu já vou renomeá-lo simplesmente para composer. Agora sim, eu posso utilizar o composer da onde eu estiver. Fácil, né? Beleza. Então, continuando, agora está na hora de partir para a instalação do Laravel. E aí, agora tem algumas manhas que eu gostaria de passar para você. Então, veja. Primeira coisa, o VirtualHost test.app, ele está respondendo desta pasta aqui. Test.app public. Legal. Só que esta é uma pasta do sistema e eu não costumo trabalhar dentro de pastas do sistema. Também não me sinto à vontade de fazer o web server apontar diretamente para uma pasta que está na minha pasta home. Como é que eu resolvo isso? Com o link simbólico. Então veja, eu vou neste momento remover de vhosts para frente. Então rm-r maiúsculo F vhosts, e aí junto vai o test.app e o public. Então rm é remove, traço R maiúsculo é de forma recursiva, ou seja, tudo dentro. E F é forçar, não pedir confirmação. Tudo bem. O web server não vai quebrar, tá? Se eu voltar no browser e tentar acessar, ele vai continuar acessando, se eu não me engano. Na verdade não, porque ele não encontrou nada. Mas ele também não deu nenhum outro erro. O que eu vou fazer aqui? Vou criar na minha pasta home a mesma estrutura. vhosts test.app public. Ok. E aí, aqui na pasta www, eu criarei um link simbólico para vhosts. Então, olha só, lá na minha pasta home, eu tenho agora, entre outras pastas, eu criei no lugar errado, desculpa. Eu estou logado como superusuário, tá vendo? Então, voltando aqui, eu quero mostrar que a pasta está apontando para a pasta home do root. Não tá errado, tá? Então, rm-f, eu vou remover o link simbólico, ele não remove a pasta que era o destino do link simbólico, mas eu vou sair daqui e agora a minha pasta home é a pasta Vedovelli. Então, voltando lá, espero que isso não lhe confunda, tá? Ok, eu quero criar aqui. Primeiro eu vou criar a pasta lá na minha pasta home. Então, mkdir-p home vhosts test.app public. Criei a pasta. Agora, com superusuário, criarei um link simbólico. Por que eu preciso do superusuário? Porque eu estou criando no local onde eu estou, ou seja, /var/www. A instrução anterior eu não precisei de superusuário, porque apesar de eu estar numa pasta do sistema, o destino da minha ação é a minha pasta home, e ali eu não preciso de autorização especial para fazer nada. É a minha pasta home, eu faço o que eu quiser ali, tá bom? E aí, eu vou criar um link simbólico aqui para vhosts. Ok. Então, só para finalizar, eu voltarei na minha pasta home. Aí agora eu tenho, junto com as demais, uma pasta chamada vhosts, tá aqui. Eu vou dentro dela em public. Será que é test e public. Só para ver se está funcionando, eu vou dar um sublime text index.php e aí, aqui ao invés de dar um php info, eu vou dar só um teste, só para ver se ele está funcionando. Então, voltando aqui, ok. Tá? Quando o Nginx chegar na pasta /var/www, ele vai procurar por vhosts test e public. Ele vai encontrar um link simbólico, para ele tanto faz, e aí ele está direcionando a chamada para uma pasta que está na minha pasta home. Tudo isso para facilitar o meu trabalho com os arquivos. Espero que isso faça sentido para você. Legal. Então agora que eu criei, eu vou, sem dó nem piedade,
remover de teste para frente. Por que eu vou remover? Porque eu vou instalar, eu vou recriar esta pasta utilizando Composer, Create Project, e vou pedir para ele criar na pasta teste app. Então, Composer, ele vai criar um novo projeto. Um projeto de quê? Laravel. E aí eu vou dizer que eu quero a versão mais recente e ele será criado dentro da pasta teste.app. Da onde eu tirei todas essas instruções? Da documentação do Laravel, tá? Eu não precisei consultar porque eu crio 2, 3 projetos todo dia. Eu não trabalho em 2, 3 projetos diferentes, mas eu faço testes, eu gravo aulas, esse tipo de coisa, então eu acabei decorando, tá bom? E aí vamos deixar o Composer trabalhar fazendo a instalação do projeto. O fato de eu ter escolhido o nome teste.app fará com que ele crie uma estrutura de pastas que está sendo esperada pelo Nginx. Então, quando eu criei /var www vhosts teste app /public lá no vhosts, eu já estava contando com a estrutura do Laravel, tá bom? Ok, instalação finalizada. Eu acredito que ainda não vai funcionar. Então, voltando aqui, realmente não funcionou. Eu estava esperando ver o nome Laravel aqui. E eu já vou lhe dizer por quê. Voltando aqui ao terminal, agora eu tenho a pasta teste. Lá dentro eu tenho todos os arquivos do Laravel, tudo bem, já instalados. Porém, o usuário que é dono destes arquivos é o Vedoveli, que pertence ao grupo Vedoveli. Por isso que meu nome está repetido aí em cada uma das linhas. Mas o usuário sob o qual o Nginx roda é o www-data, que pertence a um grupo de mesmo nome. Então, voltando aqui um nível acima, eu vou mudar o dono dos arquivos, ou seja, pasta teste.app e tudo que tiver dentro dela, eu quero mudar para que sejam, o novo dono seja o usuário www-data. Então, como que eu faço isso? Eu quero mudar a propriedade, ou change ownership, change on, de forma recursiva, ou seja, para teste.app e tudo que estiver dentro dela, usuário, grupo. E aí eu ponho o nome da pasta que eu quero, na qual eu quero fazer a operação. Tudo bem. Listando de novo, perceba que agora mudou para www-data. Tudo que tem dentro dela também foi modificado. E aí, voltando ao browser, agora sim, Laravel rodando bonitinho. Legal? Terminamos? Ainda não. Por quê? Existe um problema. Eu vou abrir esta pasta aqui no Sublime. E aí eu vou trazer, por exemplo, o arquivo .env. E aí eu quero, sei lá, mudar essa senha para qualquer coisa. Na hora de salvar, ele não vai me deixar salvar. Porque este arquivo e todos os demais já não pertencem mais a mim, Vedoveli. Pertencem a www-data. E o Linux leva a sério permissão de arquivos. É uma coisa que no Windows não é uma preocupação, porque qualquer usuário pode fazer qualquer coisa, tá? Mas no Linux não. Então, como que nós vamos resolver isso? Aí você pode se perguntar, pô, mas os arquivos estão na minha pasta home. Como é que eu não tenho permissão de escrita? Cara, você não tem. Então, vamos fazer uma modificação. Eu quero que, deixa eu até fechar sem salvar, os usuários, os arquivos pertençam, voltando lá em cima, não, cd vhosts, legal, beleza. Então eu quero, vamos lá, de novo,
mudar a propriedade para todos, mas eu quero voltar a propriedade para mim, porém o grupo será o www.data. Então, os arquivos podem ser lidos pelo www.data, mas quem vai alterá-los sou eu, Vedovelli. Vamos ver se é isso mesmo. E teste.app. Legal. Voltando aqui, ele continua funcionando. E quando eu abrir esta pasta no Sublime, agora eu quero poder salvar o arquivo. Então, está resolvido o problema de permissão de escrita e ainda leitura pelo web server. Então, agora eu posso continuar. Bom, agora que eu já tenho o ambiente, né, aqui eu encerro o que eu queria mostrar da criação e configuração do seu ambiente de trabalho. Agora nós vamos, só para mostrar que tudo está funcionando, fazer com que o Laravel se conecte ao banco de dados, vamos criar tabelas e assim por diante. Então, primeira coisa é criar um banco de dados. Então, voltando aqui no terminal, como eu não estou com nenhum sistema de gerenciamento de banco de dados instalado, né, não preciso deles, eu vou acessar através da linha de comando, a senha é screencast, e aí este é o banco de dados que será utilizado. Só isso. Cria um banco de dados. Todo o resto será feito pelo PHP. Então, voltando no Sublime. Aliás, eu vou abrir o Sublime por aqui para não ficar travando o terminal. Ok. Reload. Então, vamos configurar o acesso ao banco de dados. Nome do banco de dados, Screencast. Já posso copiá-lo. Username root e password screencast. Está feita a configuração do banco de dados. Então, já que eu tenho uma instalação fresca do Laravel, eu confio que dentro da pasta Database Migrations, eu tenho duas migrations que vão me ajudar a criar a tabela de usuários e a tabela de Password Reset. Isso já vem por padrão com o Laravel. Então, voltando ao terminal, de dentro da pasta raiz do projeto, PHP Artisan Migrate. Beleza. Só isso. Ou seja, eu acredito que nesse momento você já deva ter reparado, nossa, tudo funciona. Eu não precisei ir no Google em nenhum momento buscar por um erro obscuro de problema com o sistema operacional. Claro, isso aqui é Linux, as coisas simplesmente funcionam, tá legal? Então, aproveitando que eu já estou aqui, eu vou trazer o comando Tinker, que é a linha de comando do Laravel que me permite interagir com a aplicação, e vou utilizar o Tinker para poder criar um usuário no banco de dados. Então, aqui eu vou interagir da mesma forma como se eu estivesse programando em PHP. Por fim, salvarei, que eu estava criando tudo em memória. Aí agora, true, está salvo, quit sai. E aí, por fim, eu quero trazer este usuário para o browser. Então, a partir do Sublime, eu vou trazer o arquivo de rotas. E aqui, eu vou remover, criar uma variável users, vai ser igual app users, método all, e aí vou só dar um dump and die users to array, só para ficar mais fácil de visualizar. E aí, voltando ao browser, atualizei. Faltou utilizar de forma correta, user, models são sempre no singular, atualizei. Está lá o usuário que veio do banco de dados. E com isso eu finalizo o screencast. Foi até mais rápido do que eu imaginei que seria, provavelmente porque eu me preparei bem. E eu gostaria de deixar só um último pensamento aqui. Uma última informação, na verdade.
pensamento vem em seguida. Os passos para você criar um servidor no DigitalOcean, por exemplo, com o Ubuntu, são exatamente iguais. A diferença é que você não terá o Sublime Text, porque aí você estará trabalhando só no terminal, e aí no lugar você pode utilizar, por exemplo, o Nano, que é um editor de texto da linha de comando, e aí você faz a alteração que você quiser, Ctrl+O, Enter, salva, Ctrl+X, cai fora. Se você precisar editar um arquivo de sistema, sudo nano, e aí você está executando o Nano como superusuário. E tanto é que... Não, eu ia falar que provavelmente o .env agora ele era... o dono era o root, mas não é não, esquece. Então, só isso. Todos os outros passos, eles servem para você criar um servidor num cloud da vida, tá? E o pensamento final é o seguinte, Linux é vida. Se você sofre com o seu ambiente no Windows, eu sugiro que você tente levantar o seu ambiente de desenvolvimento no Linux e dê uma chance a ele, porque depois que passar aquela estranheza inicial de algo completamente novo, você vai ver que sua vida fica muito mais fácil, porque eu volto a repetir, no Linux as coisas funcionam, ponto final, tá? Não existem erros obscuros. Todo erro, quando acontece, existe um motivo para ser e geralmente tem uma solução atrelada a ele. Então é isso. Obrigado por ter assistido e até o próximo screencast do Vedovelli. Um forte abraço para você.